Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje nós estamos concluindo a carta aos Colossenses, hoje é o capítulo 4, e eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído do versículo 2, um versículo bem pequeno, mas que nós podemos extrair muita lição valorosa para a nossa vida diária. Está escrito assim, ali no versículo 2: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Mas nós vemos aqui na conclusão, no capítulo 4, que o apóstolo Paulo faz para os irmãos ali da igreja de Colossos, ele fala que esse versículo que nós lemos, e depois ele vai dizer para que os irmãos orassem pelo ministério dele, para que ele conseguisse proclamar a mensagem de Deus, o evangelho da graça de Deus, para que eles fossem sábios no procedimento com os de fora, aproveitando todas as oportunidades, falando de uma forma que sempre fosse saudável, temperado com sal, ou seja, não falando coisas vãs, mas sempre falando coisas para trazer vida, trazer graça para quem ouve. E ali ele vai falar sobre vários irmãos que têm ajudado ele no ministério, dando todas as saudações finais. E no final ainda ele diz assim, olha, cuidem, digam a Arquipo, que era um irmão em Cristo, para que ele cuide em cumprir o ministério que ele recebeu no Senhor. Então nós vemos aqui nesse último capítulo que nós podemos extrair algumas lições bem valorosas para nós aplicarmos na nossa vida. Então, 3 coisas tão importantes e que muitas vezes nós negligenciamos. É o que nós lemos aqui no versículo 2. Dediquem-se à oração, outra versão diz perseverem na oração. Estejam alerta, em outra versão diz sejam vigilantes e sejam agradecidos, ou seja, alimentem um coração grato a Deus. Amados, eu sempre menciono aqui com os irmãos que nós precisamos ter uma vida intencional com Deus, nós precisamos levar uma vida de propósito. Se nós formos simplesmente deixando os dias passarem e a gente for vivendo assim, empurrando só com a barriga, a nossa vida será, me perdoem a expressão, mas será muito miserável. Nós recebemos uma vida abundante de Deus. Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida completa, e vida abundante, e vida plena. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida. E nós temos essa vida em Cristo Jesus. Nós já vimos aqui em Colossenses mesmo, no capítulo 2, versículos 9 e 10, que aprouve ao Senhor que habitasse corporalmente em Cristo Jesus toda a plenitude de Deus. E nós, por estarmos em Cristo, já recebemos essa plenitude. Mas como que nós vivemos essa plenitude? Todos os dias, de fé em fé, tomando posse das verdades de Deus pela fé, sendo intencionais em nossa caminhada cristã. Mas a palavra fala que o mundo jaz no maligno. Nós vimos ao estudarmos a carta aos Efésios, quando vai falar sobre anteriormente vocês também eram ímpios, vocês também eram descrentes, fala que quem comanda a vida dos ímpios é o príncipe do poder do ar, o espírito que hoje está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, nós sabemos que o governo sobre o mundo aqui, o governo, quando nós falamos sobre governo, amados, é sobre as formas de se pensar, as estruturas mentais, porque como que Satanás e seus demônios conseguem manipular as pessoas para que elas vivam de acordo com o que ele quer? Através dos pensamentos, através de fortalezas mentais, através de ideias, de argumentos que vão se estabelecendo através da cultura, através de países. Nós vemos que tem países bem específicos em que Satanás usa cada vez mais a cultura para se infiltrar. Mas nós precisamos estar atento a tudo isso.
né? Nós precisamos perceber todas essas coisas, mas nós fomos colocados no reino de Deus e precisamos ser intencionais, porque se nós vivermos, vou vivendo, vamos ver o que vai acontecer. Amados, o inimigo vai ganhando espaço na nossa vida, muitas vezes lança uma ideia aqui, um pensamento ali, um argumento aqui, e vai tendo espaço, e quando nós vemos, nós estamos vivendo como o mundo vive. E esse não é o intuito da nossa vida como filhos de Deus. O intuito é que nós manifestemos a vida de Cristo Jesus. O intuito é que nós sejamos de fato embaixadores, ou seja, representantes de Cristo aqui na terra. O Senhor já fez isso por nós. Ele se tornou pecado em nosso lugar para que nós nos tornássemos a sua justiça. Portanto, ele mesmo já nos deu a capacidade, já nos deu o poder, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, por intermédio do que Cristo fez. Ele nos tornou embaixadores de Deus, embaixadores de Cristo Jesus aqui nessa terra. Nós representamos as verdades do reino de Deus. E para nós, de fato, representarmos as verdades do reino de Deus, existe um modelo de vida nesse reino. E aqui nesse capítulo nós podemos aprender, nesse único versículo que nós lemos, nós compreendemos 3 características que são importantíssimas na vida dos filhos de Deus, na vida de quem está no reino de Deus, que é a oração, é o permanecer vigilante e ter um coração grato. E quantas vezes nós negligenciamos uma vida assim? Quantas e quantas vezes nós deixamos para amanhã? Amanhã eu oro, amanhã eu sou grata, amanhã, e esse amanhã nunca chega. Amados, é hoje. O dia para nós sermos gratos a Deus é hoje. O dia para nós orarmos é hoje. O dia para nós estarmos vigilantes, ou seja, atentos, tendo o discernimento do Espírito a respeito de tudo que está acontecendo ao nosso redor, é hoje. Nós precisamos compreender o tempo em que nós estamos vivendo. Está muito próximo da volta de Jesus. E a forma que o inimigo mais atua é deixando os filhos de Deus num estado de letargia, num estado de um certo engano, para que nós achemos que, não, tá tudo bem, tá tudo lindo, eu tenho tudo, glória a Deus. Mas não funciona assim, amados. Nós precisamos nos dedicar, perseverar em oração. É na oração que muitos grilhões, que muitos muros se caem, são derrubados, grilhões se quebram. Não sei se vocês lembram quando nós estudamos Efésios no capítulo 6 a respeito da armadura de Deus. Diz que nós devemos orar o tempo todo. Nós devemos estar o tempo inteiro em oração, em espírito de oração, entendendo o que está acontecendo ao nosso redor. E é o que o apóstolo Paulo repete aqui nessa carta aos Colossenses: dediquem-se à oração. Ou seja, perseverem, tirem tempo para orar. Entendam que a oração é importante, é um combustível para a vida de vocês. Estejam alerta, ou seja, sejam vigilantes. Tenham discernimento espiritual. Estar atento, alerta, vigilante é termos discernimento espiritual, amados, para compreender o que vem de Deus e o que não vem. E nós vamos tendo isso, recebendo esse discernimento e desenvolvendo esse discernimento exatamente através do nosso relacionamento com Deus, por meio da oração, por meio do estudo da palavra, a palavra que é tão importante para nos ensinar o caráter de Deus, a forma que Deus pensa, a forma que Deus age, a forma que Deus vê todas as coisas. E sermos gratos, termos um coração grato a Deus. Nós temos vivido um tempo em que há muita reclamação, muita murmuração. Reclama-se de tudo. Nós precisamos alimentar como filhos de Deus amados. Precisamos alimentar um coração grato. Senhor, obrigada porque o Senhor já nos deu uma nova vida. Obrigada pela tua salvação. Obrigada pela tua obra perfeita naquela cruz. Obrigada porque o Senhor não me abandona em nenhum minuto, em nenhuma circunstância. O Senhor está comigo o tempo todo. Obrigada, Senhor.
Obrigada porque eu fui transportada do império das trevas para o reino de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu sustento, o Senhor é a minha provisão, o Senhor é a minha fonte de vida. Obrigada, Senhor. Obrigada porque eu posso descansar no Senhor. Obrigada porque eu posso confiar no Senhor. Obrigada porque eu não estou abandonada aqui nesse mundo. Não, o Senhor está atento a tudo e o Senhor cuida de mim. O Senhor é um sumo sacerdote perfeito, como está escrito em Hebreus. O Senhor pastoreia a minha vida, pastoreia a minha alma de forma perfeita. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada porque nenhuma arma forjada contra mim vai prevalecer, mas o Senhor mesmo deu como herança o poder. Amados, isso está lá em Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá, mas o Senhor nos deu como herança o poder não de nós mesmos, mas que vem dele para destruir toda voz, toda língua que se levanta contra nós para nos acusar. Isso está lá em Isaías 54:17, você pode ler. Amados, nós temos muitos motivos para agradecer e muitas vezes fixamos os nossos olhos nas circunstâncias naturais e vamos vivendo de uma forma muito natural. E aí esquecemos da vida de oração, negligenciamos a nossa vida de oração, não ficamos alertas, ou seja, não discernimos mais nada, não entendemos as coisas espirituais que estão acontecendo em nossa vida, ao nosso redor, não alimentamos um coração grato, por quê? Porque enxergamos só as circunstâncias, e aí quando as circunstâncias são difíceis, são desafiadoras, o que fazemos? Reclamamos. Então, o encorajamento de Deus para mim e para você é que nós tomemos posse de uma vida, de fato, como filhos de Deus. A palavra fala lá em João capítulo 1, versículo 12, que todo aquele que crê em Cristo Jesus recebe o direito de se tornar filho de Deus. E nós somos filhos de Deus, mas devemos viver como filhos. Não somos mais escravos, não somos mais servos, somos filhos de Deus. E precisamos levar uma vida coerente com a vida de filhos de Deus. Não pertencemos mais ao império das trevas. Existe um modelo que reina, um modelo de vida reinando sobre os que ainda estão na desobediência. Nós não estamos mais nesse lugar. Nós fomos transportados e estamos no reino de Deus, e existe um modelo de vida dentro do reino de Deus. E faz parte desse modelo uma constância numa vida de oração, uma perseverança numa vida de oração. Faz parte do modelo de vida do reino de Deus o ter discernimento espiritual para compreender as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Ter entendimento a respeito do que está acontecendo, seja na nossa vida, seja ao nosso redor. Faz parte do modelo de vida do reino de Deus alimentar um coração, um estilo de vida de gratidão, gratidão a Deus por tudo que Ele já fez e tudo que Ele faz, continua fazendo em nós e por nós. Então nós devemos sair intencionalmente desse modelo de vida do império das trevas, que é um modelo de vida que vai deixando, né? Eu vou deixando a vida acontecer, vamos ver o que vai acontecer, sem ficar atento, sem ficar alerta, só fica atento às coisas que está ali embaixo do próprio nariz. Um estilo de vida reclamão, tudo reclama. Você já percebeu aquelas pessoas no seu local de trabalho, você que trabalha fora, não sei se você já percebeu, que sempre tem aquelas pessoas que reclamam de tudo, de tudo, de tudo. Nunca tá bom. Sempre tem um motivo para reclamar. Amados, é horrível, é terrível a gente viver num ambiente assim. Mas é mais terrível ainda quando a gente percebe que a gente é essa pessoa. Aí o negócio fica complicado. Eu realmente não quero olhar para mim e me ver reclamando o tempo inteiro. Não, eu gosto de dar ação de graças. Eu gosto de ser a pessoa que leva paz para o ambiente. A pessoa que leva vida, que transmite vida, não que fica o tempo todo ali reclamando. Isso nós podemos trazer para dentro da nossa casa, dentro da nossa família, para os relacionamentos na igreja. Já viu aquele irmão, aquela irmã que só reclama?
Amados, que eu e você não sejamos estes, que nós possamos ser aqueles que levam vida, que transmitem vida, que não negligenciam a vida do reino, pelo contrário, vivem intencionalmente essa vida, perseverando, se dedicando na oração, estando sempre atentos. E essa questão de estar atentos e vigilantes tem muito a ver com um relacionamento com a palavra de Deus, porque é por meio da palavra, amados, nós vamos compreendendo como que o reino espiritual ele funciona, nós vamos entendendo as características do mundo espiritual, vamos entendendo as características do nosso Deus, como Deus age, vai nos dando discernimento. A gente começa a perceber, não, isso aqui que está acontecendo não provém de Deus, não. Eu preciso me posicionar nessa área aqui, nessa situação aqui. Ou então, não, isso que está acontecendo é Deus quem está atuando. É o Senhor, parece estranho, mas é Deus que está atuando aqui. Tem uma passagem que fala isso lá em 1 Pedro. O apóstolo Pedro fala isso. Olha, não pensem que é um fogo estranho que está no meio de vocês. Não, é Deus quem está provando a fé de vocês para ver se essa fé é uma fé genuína. E às vezes acontecem coisas estranhas na nossa vida e tudo a gente fica, é o inimigo, é isso, é aquilo. Não, é Deus mesmo que está fazendo, que está provando para ver se a nossa fé é genuína. E aí a gente precisa estar o quê? Alerta, atenta, entendendo, discernindo as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Por isso que é tão importante nós levarmos essa vida cristã, essa vida de filhos de Deus com essa consciência. Eu sou filho de Deus. Fui transportado do império das trevas para o reino de Cristo Jesus. Eu vou viver conforme o modelo do reino de Deus, não mais conforme o modelo do império das trevas. E no reino de Deus inclui uma vida de perseverança em oração, em relacionamento com Deus, porque o cristianismo é isso, é o relacionamento com Deus. No reino de Deus inclui estar sempre atento, vigilante, tendo discernimento das coisas que estão acontecendo para discernir e entender as coisas de forma espiritual, no espírito, não de maneira natural, não com a nossa inteligência humana, mas entendendo de forma espiritual. E alimentando sempre um coração de gratidão a Deus. Por quê? Porque Ele já realizou uma obra completa. Tetelestai, está consumado. O que nós precisamos é perseverar em fé. Por quê? Porque a nossa vida, enquanto estamos aqui nessa terra, é uma vida que desfruta de tudo que Cristo conquistou na cruz do Calvário pela fé. É pela fé que nós desfrutamos tudo o que Cristo Jesus já conquistou. Até que Ele venha nos buscar e nós tenhamos o nosso corpo transformado e sejamos completamente transformados e sejamos assim como Ele é o que está escrito. O veremos face a face e seremos assim como Ele é, com um corpo glorificado. Mas enquanto estamos aqui na Terra, o nosso modelo de vida é vivendo no reino, com os princípios do reino, com o modelo de vida do reino de Deus, sendo vivido como? Pela fé. Por meio da fé. E a fé não é algo que seja palpável, amados. A fé não é algo que nós podemos sentir, tocar, mas é algo que nós vivemos, que nós decidimos. Eu confio no Senhor. E quanto mais nos relacionamos com Ele, quanto mais ouvimos da palavra dEle, mais e mais essa fé vai sendo aperfeiçoada. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Então, quanto mais nos relacionamos com Deus, quanto mais ouvimos da sua palavra, mais e mais a nossa fé vai sendo aperfeiçoada e mais nós vamos vivendo conforme o modelo de vida do reino de Deus, que inclui o que nós acabamos de falar, perseverança na oração, uma vida de oração. Estarmos atentos, vigilantes, tendo discernimento espiritual das coisas, não vendo apenas de forma natural e humana, e tendo um coração, alimentando um coração grato a Deus, não reclamando o tempo inteiro, murmurando o tempo inteiro, usando da nossa boca só para falar mal, para reclamar, não. Esse não é o modelo de vida do reino. O modelo de vida é um modelo de vida de gratidão, até porque o Senhor já fez uma obra completa. E nós desfrutamos de tudo que Ele conquistou para nós, por meio da fé, confiando plenamente que de fato está consumado.
e nós podemos desfrutar pela fé de tudo que Cristo Jesus já conquistou para nós, porque é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida completa, vida abundante, vida plena. Nós podemos viver e desfrutar de paz, de amor, de satisfação, de alegria, de provisão em Cristo Jesus. É nele. Fora dele não tem nada disso, mas nele nós podemos viver e desfrutar de tudo isso. Em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu encorajamento. Obrigada porque o Senhor sempre nos impulsiona para uma vida, Senhor, de fé, uma vida de gratidão, uma vida que de fato manifesta o teu reino. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós sejamos fortalecidos com a força do seu poder e sejamos intencionais todos os dias da nossa vida em nossa caminhada contigo, que nós mantenhamos bem viva a consciência da tua presença em nós. O Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. O Senhor nos regenerou para uma nova vida. O Senhor habita em nós. O Senhor é por nós. Pai, que eu e os meus irmãos tenhamos essa consciência. A cada dia, quando abrirmos os nossos olhos, nós possamos trazer à nossa mente intencionalmente: eu pertenço a Deus, eu sou filho de Deus, o Senhor tem bons planos para mim. Senhor, ajuda-me a viver plenamente a sua vontade. Pai, que eu e os meus irmãos, nós sejamos intencionais na caminhada contigo, Senhor. Nos ajuda a perseverarmos em oração, a estarmos sempre vigilantes, atentos, discernindo todas as coisas de forma espiritual, e nos ajuda a abandonar todo tipo de reclamação e maledicência e assumir uma vida de gratidão, um coração grato que fala, profere palavras de gratidão, palavras que transmitem graça do Senhor, vida para aqueles que ouvem. Nos ajuda a vivermos assim, Pai, que nós sejamos instrumentos de vida onde quer que nós estejamos, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.